Boa tarde! Hoje eu vim falar para vocês sobre esse livro aqui, Lute como uma Garota, 60 feministas que mudaram o mundo. E hoje em especial eu vou falar para vocês sobre a Mary Wollstonecraft. É um nome muito complicado o sobrenome dela, mas é Mary Wollstonecraft. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Stonecraft, tá? É, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Esse é um livro da Laura Barcella e da Fernanda Lopes, tá? É um livro muito interessante e a gente vai falar sobre a Mary. Ela nasceu em 1759 e faleceu em 1797, tá? Aqui, ó, Mary Wollstonecraft. É um nome muito complicado esse sobrenome, então eu vou chamar ela só de Mary, tá? Ela foi uma feminista do século XVIII, muito importante porque ela vem com novos horizontes e novas propostas para um mundo, né? Voltando na história aí no século XVIII, a gente tinha uma sociedade extremamente machista e patriarcal. E a Mary, ela tem uma história de vida um pouco conturbada, bem triste, porque ela cresce dentro de um ambiente familiar muito violento. O pai era alcoólatra e era extremamente violento e abusivo. Ele espancava a Mary e também espancava sua mãe, né, e a irmã Fanny. A Mary, então, ela vem com a ideia de liberdade. Aos 19 anos de idade, ela foge de casa e ela vai buscar sua independência. Ela vai trabalhar como governanta numa dessas casas da aristocracia do século XVIII e ela vai se dedicar justamente à educação de meninos e meninas, né? No caso, ela vai perceber que a educação dos meninos é uma educação extremamente plena e civil, né? Os meninos têm o estudo de economia, o estudo de direito, de várias outras línguas, né? E as meninas, a educação das meninas vai ser associada a bordado, pintura, a fazeres domésticos. E uma das bandeiras também de luta da Mary foi que ela, já naquela época, procurava levantar a bandeira de que a mulher ela tinha que estar dentro do parlamento, né? Ela tinha que ocupar o lugar político de direito dela. E aí a gente vê que hoje, em pleno século XXI, a gente tem 10% das cotas reservada à ocupação da mulher, né? Muitas vezes esses 10% ele é completo de forma, vamos colocar assim, entre aspas, meio que ilusória, porque não é de fato, né? As mulheres não estão ali engajadas de fato, não por culpa delas, mas porque a gente ainda vive numa sociedade em que não valoriza, não incentiva as meninas a buscarem esse olhar, né, para o político, estar presente no político, né, dentro da nossa sociedade. E uma das bandeiras também da Mary foi que ela buscou a igualdade na educação entre meninos e meninas e nessa mescla também, né? Ela fundou uma escola com a irmã Fanny, mas que infelizmente veio à falência pouco tempo depois. E uma das frases dela, assim, que eu fiquei muito encantada, que eu quero ler para vocês,
Não resisto, né? É uma frase muito interessante. Eu vou anotando assim, sabe? Isso aqui eu aprendi com uma amiga do trabalho, uma amiga muito querida, que ela vai colocando post-its e vai fazendo anotações, porque eu tinha mania só de fazer anotações no livro, assim, no próprio livro, né? Mas ela também vai colocando essas anotaçõezinhas aqui, eu achei muito interessante e copiei dessa minha amiga. Um beijo, Cia, no seu coração, te amo, você sabe, né? Isso eu aprendi com essa minha amiga. Bom, mas voltando aqui a Mary, ela vai propor um feminismo construído por nós mulheres e com a diversidade que temos, né? Porque nós podemos ter aí uma diversidade de feminismos, né? E a gente pode construir o nosso próprio feminismo. A gente não precisa estar rotulada dentro de uma caixinha, né? A gente tem que abrir esses horizontes. Mesmo porque a gente precisa ampliar e buscar mais parceiras e levar isso para frente, parceiras e parceiros, né? Então, o que é ser feminista hoje, né? Lá no século XVIII, quando a Mary se fez essa pergunta, né, o que é ser feminista, muitos autores, historiadores, vão dizer que a palavra feminismo surgiu a partir da Mary, porque feminismo até então era usado como uma palavra científica, né, assim, pejorativa, no sentido de falar de homens que eram considerados femininos, né, afeminados. Então era uma palavra usada no sentido pejorativo. E com a Mary, ela vai então introduzir essa palavra feminismo com um novo olhar, né? Com o olhar de reivindicação de pautas femininas e de igualdade entre homens e mulheres. E aí tem essa frase, né, que eu quero ler para vocês, que eu fiquei assim realmente apaixonada por essa frase e que eu quero muito dividir com vocês. Ela vai dizer o seguinte nessa frase: ensinada desde a infância que a beleza é o cetro da mulher, a mente se molda ao corpo e, perambulando em torno de sua gaiola dourada, procura apenas enfeitar sua prisão. Quer dizer, então a gente tinha isso muito forte, né? Na época em que a Mary, na época história em que a Mary viveu, né? Ela viveu isso muito de perto. A mulher, ela era presa numa gaiola. É como se ela tivesse, como se ela fosse um passarinho mesmo preso. E a única coisa que era, como posso falar, que era dado como valor à mulher era a questão da sua beleza. Então ela era do pai enquanto criança, adolescente, jovem, e depois ela passava a ser propriedade do marido. E a Mary vai dizer que não, que a independência é uma das maiores virtudes que uma mulher tem que ter em mente e tem que buscar isso assim loucamente, né? E ela vai dizer isso numa frase muito interessante também, que eu quero partilhar com vocês, que é: não desejo que as mulheres tenham poder sobre os homens, mas sim sobre si mesmas, né? Então a gente tem que ter o poder não sobre outra pessoa, né? Mas a gente tem que ter o poder sobre nós mesmos, né? Sobre nossa independência e mesmo antes, né, que eu me entendesse como uma feminista, eu aprendi isso com a minha mãe, que era uma mulher que hoje, analisando racionalmente, friamente, ela era uma mulher extremamente feminista, porque ela sempre trabalhou, né? Ela sempre conciliou o trabalho fora de casa. Ela trabalhava junto com meu pai, eles tiveram vários restaurantes e bares no Rio de Janeiro, e eles trabalhavam muito, trabalhavam juntos, e ela sempre falava isso pra mim: Desirê, uma mulher, ela precisa ter uma profissão, ela precisa trabalhar. Mas isso vinha muito da parte da minha mãe, porque, por exemplo, da parte do meu pai,
apesar dele ser uma pessoa maravilhosa, né, e que eu aprendi muito com ele, mas ele nunca me perguntou. Para ele, nunca isso foi de grande importância, porque ele era uma pessoa machista, né? Ele perguntava pros meus irmãos, eu tenho 3 irmãos, e ele perguntava pros meus irmãos, né, o que eles queriam ser, quais profissões eles gostariam de ter, e para mim ele nunca fez essa pergunta. Ele nunca pergunta para mim, Desirê, o que que você vai ser, né? O que que você pretende ter como profissão? E isso sempre me incomodou muito, assim, eu nunca questionei ele, né? Eu respeitava muito meu pai, eu não tinha medo dele, mas eu respeitava muito ele. Mas isso era uma coisa que me incomodava muito, assim, me entristecia, porque eu via essa preocupação dele com os meninos, né? E não via essa preocupação dele com as meninas, né? Que no caso comigo, né? Mas por outro lado, eu tive a minha mãe, que foi uma incentivadora assim de que eu lesse bastante. Eu lembro que a gente lia juntas, né? A gente lia muito juntas. Eu lia para ela, ela lia para mim, né? Então ela foi uma pessoa que me incentivou a buscar essa minha independência, essa minha autonomia, né? Então, ela foi sim uma feminista, né? E uma mulher que lutou pelos direitos de outras mulheres. Então, assim, eu acho que a gente tem como dever, justamente por causa dos nossos ancestrais, né? Esse dever de continuar lutando, né? E de continuar gritando, levando essa voz, porque as nossas pautas, elas são urgentes, são necessárias e a gente tem muito ainda que caminhar. A gente precisa muito ainda avançar, né? Em vários aspectos. Então eu espero que a Mary, né, lá no século XVIII, ela se eternizou, né, porque ela foi uma pessoa à frente do seu tempo, uma mulher que viu na mulher não uma rival, mas uma irmã, né, uma irmã de luta, para que a gente pudesse ter hoje alguns direitos garantidos, mas que precisam ainda evoluir, né, bastante. Então eu espero que vocês se apaixonem por esse livro maravilhoso, que eu tô apaixonadíssima, e a gente vai cada vídeo falar um pouquinho sobre cada autora feminista, tá? São 60 feministas nesse livro que mudaram o mundo, e eu tenho certeza que você vai se juntar a nós e a gente vai aumentar cada vez mais esse número por um mundo melhor. Um beijo grande e um feliz restinho de 2020 para vocês. Beijo.